Então galera, essa é a parte 2 do nosso vídeo desvendando os mistérios da areia amarela. Confira agora nossas dicas e mais algumas razões de acontecer esse fenômeno nos nossos lagos. Já vou pedindo para deixar o seu like, também inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo que nós iremos lhe responder, tá bom? Se você tem um filtro pequeno, a gente sempre recomenda um filtro com mais capacidade para as mídias, com maior área para conseguir filtrar essa sua água. Também com uma bomba mais dimensionada para evitar esses certos tipos de problema. Algumas pessoas falam que a gente acaba exagerando no filtro, mas nunca é um exagero, tá? Sempre a gente faz pensando nisso, que às vezes as pessoas não entendem, mas no final, depois de 1, 2, 3 anos, vai entender o motivo. Não podemos comparar também um filtro profissional com um filtro amador, ou então um filtro hobby. Por causa que o filtro profissional, como o próprio nome diz, profissional, ele requer, ele consegue manter um sistema muito maior, né? Mais quantidade de água, ele tem mais tecnologia. Por isso que os lagos profissionais, que é o que a gente mais mostra, eles têm um resultado realmente incrível, porque ele tem um investimento maior para isso. Algumas pessoas falam: nossa, mas vocês só tem lagos muito caros. Mas é por causa que esses são os lagos profissionais. Então, realmente o valor deles são bem mais alto do que um lago mais hobby, um lago mais simples, para pessoas que querem ter um laguinho na sua casa, mas não querem investir uma fortuna toda nisso, né? Então, realmente, os resultados são diferentes. Então, pessoal, deixa eu complementar com uma coisa que sempre a Jamile tocou num assunto agora, que me faz lembrar muito, né? Quando a gente atende na loja aqui, né? As pessoas vêm até a nossa loja e elas passam pelo lago principal, né? Nosso lago principal, ele é repleto de carpas, ele tem um número excedente sim de carpas, mas nós temos uma baita de uma filtragem, né? Bastante mídia, ozônio bem dimensionado, bastante bomba circulando, UV, né? Aí o que eles falam? Eles vieram somente comprar uma ração e fizeram o seu laguinho com instruções da internet ou instrução de um amigo, né? Isso acontece, isso é legal a pessoa fazer, mas aí eles pegam e me indagam, né? Poxa, eu quero que o meu lago fique igual ao de vocês lá na frente, né? Isso é difícil, né? Não dá pra gente conseguir fazer uma coisa igual se você não for investir, né? Você tem que entender que se você tiver um carro de passeio, você jamais vai poder participar de uma corrida de Fórmula 1. Isso não tem nexo, né? É a mesma coisa que acontece com um filtro profissional. Você não vai ter o mesmo desempenho com você tendo um filtro profissional no seu lago, um filtro hobby, né? Porque, veja bem, a Lago Carpa hoje disponibiliza 2 tipos de filtro. A gente, quando vende, tanto no e-commerce como na nossa loja física, a gente deixa bem claro para o cliente. É o quanto que ele vai estar investindo, né? Um filtro hobby, ele vai ter um desempenho que nós vamos estar mostrando. Por isso que a gente visitou alguns clientes, tá? Nós vamos mostrar nesse vídeo qual é o desempenho do nosso filtro hobby e qual é o desempenho do nosso filtro profissional. Então, o exemplo que eu dei dos carros é bem claro, pessoal. Nós temos que praticar isso. E a Jamile vai falar agora também sobre a qualidade da ração, que ela já vinha falando, mas a qualidade da ração, que também é muito importante, né, Jamile? Claro, quando você dá essa ração, comparando uma ração de alta qualidade, de alta performance para animais ornamentais, é muito diferente da ração para peixes de pesqueiro. Muitas pessoas querem ter uma água cristalina e querem dar a ração da mais barata possível. Isso não tem como, gente. Infelizmente, não tem mesmo. Já eu expliquei sobre a matéria orgânica que causa no seu sistema. Essa matéria orgânica decomposta vira alga, a alga fica verde e seu lago vai ficar verde também. Não tanto só sobre as pedras, mas a água em si pode se tornar toda verde por causa de uma ração de má qualidade. Como o senhor Lago Carpa falou, manutenção é muito importante. Eu vou deixar aqui correndo um vídeo de algumas fotos de um lago antes e depois, quando ele foi montado nos primeiros meses,
e depois de alguns anos que ele passou a não ter uma manutenção adequada, não foi dada uma ração adequada para os animais, foram colocada uma fauna incorreta, em que isso acarretou num desequilíbrio enorme no lago. Também os equipamentos incorretos. Quando estraga um equipamento, o correto é você substituir ele por um equipamento equivalente. Não adianta você ter um lago de 300 mil litros e você ter uma, sei lá, 300 UV de 72 watts e depois ir lá e trocar todas por uma de 11, por uma de 9. Não vai dar certo, gente. Sempre tem que manter o mesmo padrão. Daí, assim você consegue manter o padrão desde como o lago foi feito, que ele fica muito bonito nos primeiros meses e depois nós queremos que ele mantenha essa beleza. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar também nesse vídeo, que a gente está falando sobre a questão da areia verde, areia amarela, as questões climáticas, né? E as estações do ano, tá? As estações do ano, principalmente nós aqui na nossa região sul, quando começa a primavera, começa a dar os picos de calor. Esses picos de calor são devidos à insolação ser mais forte. Essa insolação é mais forte e no final da tarde, eventualmente, sempre há uma chuva torrencial. Isso, o que ocasiona, pessoal? Ocasiona entrar matéria orgânica dentro dos nossos lagos, né? Essa matéria orgânica vai virar alimento de alga, gente. E aí há uma explosão de alga, há uma explosão de bactérias totalmente diferentes do que está acostumado quando estava no inverno, tá? O metabolismo disso aumenta tudo. Tudo explode, que a gente sempre fala, tudo aumenta. A temperatura aumenta, né? Aumenta também o metabolismo desses bichos, tá? Os peixes começam a se alimentar mais, eles começam a se movimentar mais, gerar mais amônia, né? O peixe estava numa temperatura baixa, o movimento dele era menor, né? Quando começa a aquecer a água, o metabolismo deles é devido à temperatura da água, né? A água estando mais quente, eles se movimentam muito mais, vão respirar muito mais e vão gerar mais amônia. Porque, pessoal, o peixe quando respira, ele libera amônia, gente, né? Ele não expele só amônia pelo que ele come e excreta, tá? A respiração dele branquial, isso gera amônia também. E isso gera alimento de alga. E alimento de alga vira areia mais verde, areia mais amarelada. E até o teu sistema entender isso, gente, demora um pouco. Tem que ter o tempo de adaptação. E aí as pessoas ficam totalmente desesperadas, né? Você estava com o UV funcionando quando a água estava fria. De repente começa a aquecer, o teu UV já passou o inverno dele todinho funcionando, ou um verão anterior todo ele funcionando. Os lumens desse UV já não estão mais tão fortes. É hora de você trocar o teu UV, tá? A lâmpada do teu UV. Lâmpada de UV tem uma durabilidade em média de maiores fabricantes aí de 4.000 horas. Gente, tem que trocar. Não adianta, mas ela ainda está emitindo luz. Ela está emitindo luz, mas ela não é mais eficiente. Então, isso vai ocasionar de novo na questão da manutenção. Não é só limpeza, manutenção, gente. É substituição de peças necessárias, que se faz necessário a troca da lâmpada UV, né? E a outra coisa que é mais importante ainda, né? A época da desova das carpas também, né? Esse metabolismo também gera um desconforto para o nosso lago, porque às vezes elas desovam, né? E aí ocasiona todo um desequilíbrio, porque o peixe gera o feromônio para atrair a fêmea, gera feromônio para atrair o macho, vice-versa, gente. Isso tudo é uma transformação, e isso ocorre bem agora nessa época que a gente está falando. Outubro, novembro, dezembro, né? Essa época é a época mais crucial, até para você montar um lago, para você conseguir estabilizar ele nessa época. Nós, com mais de 15 anos montando lago, a gente sabe o quanto que a gente sofre para fazer esse lago estabilizar nessa época. Porque o ciclo do nitrogênio a gente não consegue fazer acelerar ele. Claro que tem os aceleradores biológicos, ele melhora, mas às vezes em um circuito muito grande é difícil isso, gente. A gente tem que lembrar isso. Temos que botar isso em peso da balança, considerando essas coisas, né? E o que é mais importante, siga orientações de profissionais, pessoas. Uma pessoa que você confie,
tá? Que você tenha certeza que ele está fazendo um bom trabalho, que ele tenha um histórico de alguém que teve experiência em montagens de lagos, já teve experiência em orientações e teve resultados bons. Porque hoje tem muita gente achando que pode estar dando orientação, mas ele, infelizmente, não é um profissional, né? Profissional é aquele que já meteu a mão na massa, ele já construiu um monte de lago, tem experiência para passar, né? Que estuda, que gosta do ramo. Não usa o hobby para montar uma loja ou prestar um serviço desse como a gente presta, né? Para o interesse financeiro. Eu sempre falo, tá? Eu adoro o meu hobby. Eu não trabalho aqui. Eu me divirto, pessoas. Eu me divirto muito e muito, tá? Porque o meu hobby, eu já falo desde o início. Eu comecei com 7 anos. Eu já passei a minha vida toda curtindo. E eu tenho bastante experiência para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, né? Podem pedir para a gente está aqui para ajudar, trocar as experiências, né? E como a gente sempre fala, a gente não é o dono da verdade, né? A gente nunca sabe demais. Sempre estamos aqui para discutir, trocar ideia e orientar o cliente. Mas vá numa loja especializada, gente. Vá numa loja especializada e peça orientação. Evite produtos químicos para usar na água. Isso não leva a nada, gente. Vai dar um resultado momentâneo, né? Esse resultado momentâneo não é satisfatório para os peixes, porque química é química, não vai fazer bem para os peixes. Use o resultado de um filtro bem dimensionado, de um V bem dimensionado, de uma bomba bem dimensionada ou até de um ozônio bem dimensionado. E isso vai ser uma condição durável para o seu sistema. Beleza, então essas foram nossas dicas de hoje para o seu lago. Se você tem uma areia amarela, recomendo a gente envia uma mensagem para a gente investigar esse problema, para não precisar fazer coisas muito exorbitantes que o pessoal anda fazendo por aí. Não precisa lavar com que boa, não precisa gastar anticloro com isso, porque muitas vezes você pode estar acabando com alguns resíduos desses no seu lago e podem acabar perdendo todos os seus animais. A gente recomenda investigar o problema. Mande uma mensagem pra gente, deixa aqui nos nossos comentários. Pode falar com a gente pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. Está tudo disponível aqui na descrição, nossos canais de comunicação. E a gente vai estar auxiliando você para resolver esse problema, gente. É muito recorrente, é muito normal isso com qualquer tipo de areia, principalmente com a nossa, que é uma areia bem fina mesmo. Ela não é branca, ela é um bege bem clarinho mesmo, mas ela pode sim, como qualquer outra areia, ficar verde por causa de algas. Então, essas foram nossas dicas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para quando receber os nossos vídeos novos. E deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar te auxiliando. Tá bom, gente? Até mais! Até mais, pessoal. Obrigadão, hein?